Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos temas mais clássicos e importantes da biologia celular, um verdadeiro campeão de audiência em provas como Enem e vestibulares. A comparação entre a célula animal e a célula vegetal. Nós vamos desvendar as semelhanças, destacar as diferenças cruciais e o mais importante, vou te mostrar como esse conhecimento é cobrado para você não cair em nenhuma pegadinha. E como sempre, a gente adora quando a ciência vira uma conversa. Se durante a explicação surgir qualquer dúvida, por menor que seja, ou se você lembrar de alguma questão de prova que te deixou com a pulga atrás da orelha, manda pra gente nos comentários. A sua pergunta pode ser a mesma de outra pessoa. E assim, a gente cria uma comunidade forte, onde todo mundo se ajuda a aprender e a passar na prova dos sonhos. Vamos começar pelo básico do básico. O que é uma célula? Pense na célula como o tijolo fundamental da construção da vida. Tudo que é vivo, desde uma bactéria minúscula até uma baleia azul gigante ou uma sequoia de 100 metros de altura, é feito de células. E tanto os animais quanto os vegetais são seres eucariontes. E essa é uma palavra-chave que você precisa anotar aí no seu cérebro. Ser eucarionte significa que suas células são mais complexas, organizadas e, o mais importante, possuem um núcleo definido, uma espécie de sala de controle, onde o material genético, o famoso DNA, fica guardadinho e protegido por uma membrana. Isso já as diferencia das bactérias, que são procariontes e têm o DNA todo solto no citoplasma. Então, a primeira semelhança entre célula animal e vegetal é essa. Ambas são eucariontes. Agora, vamos imaginar a célula como uma pequena fábrica super eficiente. Toda fábrica precisa de muros, um pátio interno, máquinas e uma sala de comando, certo? Nas nossas células, a lógica é parecida. Tanto a célula animal quanto a vegetal possuem uma membrana plasmática. Pense nela como o portão com segurança da fábrica. Ela não deixa qualquer coisa entrar ou sair. Ela tem o que chamamos de permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que passa. Isso é fundamental para manter o ambiente interno da célula estável e funcionando. Essa membrana é feita de uma bicamada de lipídios com proteínas incrustadas, um modelo que chamamos de mosaico fluido. Nas provas, eles adoram cobrar sobre transporte através da membrana, como osmose e difusão, e isso vale para os dois tipos de célula. Dentro desses muros da membrana, temos o citoplasma. Ele seria o grande pátio da nossa fábrica, um material gelatinoso onde tudo acontece. É no citoplasma que encontramos as organelas, que são as máquinas da nossa fábrica celular. E aqui, de novo, temos várias máquinas em comum. Por exemplo, tanto a célula animal quanto a vegetal têm ribossomos. Os ribossomos são os operários da fábrica, responsáveis pela produção de proteínas. Eles são minúsculos, mas essenciais, pois as proteínas fazem praticamente tudo na célula. Outra máquina vital que ambas possuem é a mitocôndria. Se liga nessa, porque mitocôndria é um assunto quentíssimo para qualquer prova. A mitocôndria é a usina de energia da célula. É nela que ocorre a respiração celular, um processo onde a célula pega a glicose, que é um tipo de açúcar, e queima ela na presença de oxigênio para produzir ATP. ATP, ou adenosina trifosfato, é a molécula de energia universal das células. É como se fosse o dinheiro ou a eletricidade da nossa fábrica. Sem ATP, nada funciona. Então, anote aí. Tanto animais quanto plantas respiram. Suas células precisam de mitocôndrias para gerar energia e sobreviver. Continuando nosso tour pela fábrica, encontramos o retículo endoplasmático, que é como uma rede de túneis e canais de produção.
Existe o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos grudados nele, parecendo uma parede cheia de pedrinhas. Sua função está ligada à produção de proteínas que serão enviadas para fora da célula ou para outras organelas. E tem o retículo endoplasmático liso, sem ribossomos, que produz lipídios, ou seja, gorduras, e ajuda a desintoxicar a célula. Ambos os tipos estão presentes nos 2 modelos de célula que estamos estudando. Perto do retículo, geralmente encontramos o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Pense nele como centro de distribuição e logística da nossa fábrica. Ele recebe as proteínas e os lipídios produzidos no retículo, os modifica, empacota em pequenas bolsas chamadas vesículas e os envia para o destino correto. É como se fosse o setor de correios da célula. Ele é crucial para a secreção de substâncias, como hormônios, por exemplo. E sim, tanto células animais quanto vegetais precisam desse serviço de entrega. E claro, não podemos esquecer da sala de comando, o núcleo. Como já falamos, é ele que guarda o DNA, o manual de instruções completo para construir e operar toda a fábrica. O núcleo controla todas as atividades celulares, decidindo quais proteínas produzir e quando. É o cérebro da operação, presente e fundamental nos 2 tipos de célula. Ok, professora, mas se elas são tão parecidas, por que a gente estuda as diferenças? Ah, meu caro aluno, é aqui que o jogo fica interessante e é exatamente aqui que os vestibulares focam. As diferenças não são apenas detalhes. Elas refletem 2 modos de vida completamente distintos. O de um ser que se move e come, animal, e o de um ser que é fixo e produz seu próprio alimento, planta. Vamos para a primeira grande e talvez a mais óbvia diferença: a parede celular. A célula vegetal tem, por fora da membrana plasmática, uma parede celular rígida, feita principalmente de celulose, que é um tipo de carboidrato. Pense nessa parede como um muro de tijolos ao redor da nossa fábrica. Ela dá suporte estrutural, protege a célula contra danos mecânicos e, muito importante, impede que a célula estoure quando absorve muita água. A célula animal não tem essa parede, ela é mole, delimitada apenas pela membrana plasmática. E por que isso é tão importante? Essa ausência de parede celular permite que as células animais tenham formas variadas e sejam flexíveis. Pense em um glóbulo vermelho, que precisa se espremer para passar em capilares sanguíneos finíssimos. Pense em uma célula muscular, que precisa se contrair e relaxar. Isso só é possível porque não existe uma parede rígida limitando seus movimentos. As questões de prova adoram explorar as consequências disso. Por exemplo, se você colocar uma célula animal em água pura, ela vai absorver água por osmose até estourar, um fenômeno chamado de lise celular. Já a célula vegetal, na mesma situação, vai inchar, ficar túrgida, mas a parede celular vai segurar a pressão, impedindo que ela se rompa. A crocância de uma folha de alface ou de um aipo vem exatamente dessa pressão da água contra a parede celular. A segunda diferença marcante é a presença dos cloroplastos na célula vegetal. Os cloroplastos são as verdadeiras usinas de energia solar da natureza. Se a mitocôndria é a usina que queima combustível, o cloroplasto é a que produz o combustível usando a luz do sol. É dentro dele, graças a um pigmento verde chamado clorofila, que acontece a fotossíntese. A fotossíntese é o processo mágico onde a planta usa luz solar, gás carbônico do ar, o CO2, e água para produzir glicose, seu próprio alimento, e de quebra, libera oxigênio para a gente respirar. As células animais não têm cloroplastos, simplesmente porque animais não fazem fotossíntese. Nós somos heterótrofos, ou seja, precisamos obter nosso alimento comendo outros seres vivos, sejam plantas ou outros animais. As plantas são autótrofas, produzem o próprio alimento.
Essa é uma das divisões mais fundamentais da biologia. E a base dela está na presença ou ausência dessa organela, o cloroplasto. Uma dica de prova: se o enunciado descreve uma célula que realiza a fotossíntese, pode marcar sem medo que é uma célula vegetal ou de uma alga. Não tem erro. E aqui vem uma pegadinha clássica, um erro que muito aluno bom comete. Presta atenção. A planta tem cloroplasto para fazer fotossíntese e tem mitocôndria para fazer respiração celular. Muita gente acha que planta só faz fotossíntese e animal só respira. Errado! Pensa comigo. A fotossíntese produz a glicose, o alimento. Mas a planta precisa converter essa glicose em energia utilizável, em ATP, para poder crescer, se reproduzir, enfim, para viver. E quem faz isso? A mitocôndria, através da respiração celular. Então, a planta produz o combustível, fotossíntese, no cloroplasto, e depois queima esse combustível para gerar energia, respiração na mitocôndria. Ela é autossuficiente. Nós, animais, pulamos a primeira parte. A gente já pega o combustível pronto, comendo. Mas a segunda parte, a queima do combustível na mitocôndria, nós fazemos igualzinho. Fique muito atento a isso. A terceira grande diferença é o vacúolo. As células vegetais adultas geralmente possuem um vacúolo central enorme, também chamado de vacúolo de suco celular. Essa organela pode ocupar até 90% do volume da célula. Pense nela como uma caixa d'água e um depósito gigantesco no meio da nossa fábrica. Ela armazena água, sais minerais, pigmentos e até substâncias tóxicas para a defesa da planta. Além de armazenar, o vacúolo é crucial para o controle osmótico. Quando ele está cheio de água, ele empurra o citoplasma contra a parede celular, mantendo a célula túrgida e a planta ereta. Quando a planta murcha, é porque seus vacúolos perderam água. As células animais podem ter pequenos vacúolos, mas nada comparado a essa estrutura gigante e central das células vegetais. A função de armazenamento e principalmente de controle de turgor é uma especialidade vegetal. Vamos resumir as 3 diferenças principais, o trio de ouro que você precisa memorizar: parede celular de celulose, cloroplastos e o grande vacúolo central. Essas 3 estruturas são exclusivas na célula vegetal. Se uma questão de prova mostrar um desenho ou descrever uma célula com qualquer uma dessas 3 características, você já sabe a resposta. Mas existem algumas diferenças um pouco mais sutis que podem aparecer em provas mais difíceis. Uma delas envolve os centríolos. Os centríolos são pequenas estruturas que participam da divisão celular na célula animal, ajudando a organizar os cromossomos. Eles também estão presentes em plantas mais simples, como musgos e samambaias. No entanto, as plantas superiores, como pinheiros e árvores frutíferas, não possuem centríolos. Elas têm um outro mecanismo para organizar sua divisão celular. Então, cuidado com a generalização. A presença de centríolos é típica da célula animal, mas sua ausência não exclui totalmente a possibilidade de ser uma célula vegetal, dependendo do grupo de planta. É uma daquelas informações para desempatar. Outra questão que gera confusão é sobre os lisossomos. Os lisossomos são pequenas bolsas cheias de enzimas digestivas. Na célula animal, eles são o sistema de limpeza e reciclagem. Eles digerem partículas que a célula engloba, ou até mesmo organelas velhas da própria célula. Por muito tempo, os livros didáticos diziam que lisossomos eram exclusivos das células animais. Hoje, já se sabe que a função dos lisossomos nas células vegetais é, em grande parte, realizada pelo vacúolo central, que também pode conter enzimas digestivas. Algumas células vegetais podem até ter estruturas semelhantes a lisossomos. O que você precisa guardar para a prova? A função de digestão intracelular é proeminente e bem definida nos lisossomos das células animais. Nas vegetais, essa função é mais associada ao vacúolo.
Então, vamos montar o cenário de uma questão de vestibular. O examinador te dá uma tabela com 2 colunas, célula A e célula B, e uma lista de características: presença de mitocôndria, presença de parede celular, presença de cloroplasto, presença de centríolos. Na célula A, ele marca sim para mitocôndria e centríolos, e não para parede celular e cloroplasto. Na célula B, ele marca sim para mitocôndria, parede celular e cloroplasto, e não para centríolos. A pergunta é: quais organismos poderiam ter as células A e B, respectivamente? Vamos analisar. A célula A tem mitocôndria e centríolos, típico de animais, e não tem parede celular nem cloroplastos. Claramente, é uma célula animal. Poderia ser de um ser humano, de um cachorro, de um inseto. A célula B tem mitocôndria, respira, parede celular, planta e cloroplasto, faz fotossíntese, e não tem centríolos, típico de plantas superiores. É sem dúvida uma célula de uma planta superior. Viu como as diferenças são as chaves para identificar cada tipo? É assim que eles cobram. Outra forma de abordagem é através de processos. Por exemplo, uma questão pode descrever o processo de fagocitose, onde uma célula engloba uma partícula sólida, como uma ameba comendo. Para fazer isso, a célula precisa alterar sua forma, emitir prolongamentos da membrana, os pseudópodes. Qual tipo de célula pode fazer isso? Apenas animal. Por quê? Porque ela não tem a parede celular rígida que a impediria de mudar de forma. A parede celular vegetal impõe uma forma fixa, geralmente poligonal, à célula. Vamos pensar em uma aplicação prática. Por que comer salada nos faz bem? Porque estamos ingerindo células vegetais. A celulose da parede celular, por exemplo, nós não conseguimos digerir. Ela passa direto pelo nosso sistema digestório e funciona como as famosas fibras, que ajudam no funcionamento do intestino. Já os nutrientes que estão dentro da célula, no citoplasma e no vacuolo, nós absorvemos. Quando você come um bife, está comendo células animais, ricas em proteínas e gorduras, mas sem parede celular. A compreensão dessas diferenças também nos ajuda a entender a medicina e a agricultura. Muitos antibióticos, por exemplo, funcionam atacando a parede celular das bactérias. Como nossas células animais não têm parede celular, o remédio afeta as bactérias, mas não a gente. Da mesma forma, muitos herbicidas são desenvolvidos para atacar processos exclusivos das plantas, como a fotossíntese nos cloroplastos, matando a erva daninha sem afetar os animais ou os seres humanos. Vamos recapitular de forma bem direta, no estilo cola mental para a prova. Pensou em célula animal? Lembre-se de flexibilidade, movimento, ausência de parede, ausência de cloroplastos e ausência de um grande vacuolo central. Pense em uma célula muscular, um neurônio. Elas são diversas em forma e função. Agora, pensou em célula vegetal? Lembre-se de rigidez, forma fixa, geralmente poliédrica, presença da parede celular de celulose, presença de cloroplastos para fotossíntese e a presença marcante do grande vacuolo central. Pense na estrutura de uma folha, de um caule. A história evolutiva por trás disso é fascinante. A teoria mais aceita, a da endossimbiose, sugere que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos eram, no passado distante, seres procariontes de vida livre. Uma célula eucarionte ancestral teria englobado uma bactéria capaz de respirar. E essa bactéria, em vez de ser digerida, passou a viver dentro da célula hospedeira em uma relação de benefício mútuo. A bactéria ganhava proteção e nutrientes, e a célula hospedeira ganhava uma usina de energia super eficiente. Assim teriam surgido as mitocôndrias, dando origem à linhagem que levaria aos animais, fungos e protistas. Em um segundo momento, uma dessas células que já tinha mitocôndrias teria englobado um outro tipo de procarionte, uma cianobactéria, que era capaz de fazer fotossíntese. Novamente, a relação foi vantajosa. A cianobactéria interna protegida fornecia alimento para a célula hospedeira através da fotossíntese.
Essa cianobactéria simbionte teria evoluído para se tornar o cloroplasto, dando origem à linhagem das algas e das plantas. Isso explica porque tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto têm seu próprio DNA e ribossomos, diferentes dos da célula, e se dividem de forma independente, como se fossem heranças de seu passado como organismos autônomos. Saber disso pode te dar um repertório extra para uma questão discursiva mais elaborada. Entender a fundo a célula animal e a vegetal não é apenas decorar uma lista de organelas. É compreender a lógica da vida. É entender como a estrutura de uma simples célula dita a forma, a função e o modo de vida de um organismo inteiro. A rigidez da parede celular permite que uma árvore cresça dezenas de metros em direção ao Sol, sem precisar de um esqueleto. A ausência dessa parede permite que o guepardo corra mais de 100 km por hora, graças à contração de suas células musculares flexíveis. No final das contas, essas duas estratégias de vida, a do produtor fixo e a do consumidor móvel, são completamente dependentes uma da outra, formando a base de quase todos os ecossistemas do nosso planeta. A planta produz o oxigênio e a glicose, e o animal, ao expirar, devolve o gás carbônico que a planta usará na fotossíntese. É um ciclo perfeito! E tudo começa nessas pequenas diferenças dentro dessas fábricas microscópicas que chamamos de células.